Queria aproveitar para trazer outra discussão mais intimamente ligada a tudo que a gente está vendo também no julgamento da tentativa de golpe de Estado, que é falar sobre a situação do Eduardo Bolsonaro e da investigação também tocada pelo Moraes sobre a atuação dele nos Estados Unidos. Hoje à tarde, às 15h, se eu não me engano, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Faria, vai prestar um depoimento à Polícia Federal como parte desse inquérito. E eu queria te ouvir sobre isso, Raquel, porque a gente sabe da atuação do Lindenberg, as críticas recorrentes à atuação do Eduardo Bolsonaro nesse sentido, no ramo desse inquérito, e o próprio Lindenberg já disse que tem uma série de documentos que comprovam esse tipo de atuação do Eduardo Bolsonaro por lá. São avaliações, são questões que vão se sobrepondo aqui agora, envolvendo basicamente os mesmos personagens, né? O que a gente pode esperar desse depoimento especificamente do Lindenberg e do andamento também desse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro? Nath, eu tentei, mas não consegui falar com o deputado Lindenberg Farias aqui. Ele vem em cima desse assunto já há algum tempo. Ele foi o autor do primeiro pedido lá para reter o passaporte do Eduardo, e agora depois ele volta ao tema pedindo, né, essa nova investigação da PGR contra ele. Então, assim, ele já vem observando há algum tempo. Imagina que ele tenha alguns documentos sobre isso. Essa investigação do Supremo em relação ao Eduardo, ela desperta muita polêmica, né? Tem gente que diz que não faz sentido, que ele estaria ali atuando como parlamentar, cidadão, fazendo as prerrogativas dele. O jornal Estado de São Paulo fez recentemente um editorial sobre isso, defendendo isso, dizendo que a investigação não tem base. E tem gente que não, que ele está, na verdade, quando ele faz essa defesa do pai e incita um governo estrangeiro a aplicar sanções contra ministro de Moraes, ele estaria tentando obstruir o julgamento. O argumento de quem diz que isso não é correto é que diz que o ministro Alexandre de Moraes não vai mudar a postura dele no julgamento do golpe por conta de eventuais ações tomadas pelos Estados Unidos. Agora, o peso do governo americano contra um indivíduo é sempre forte. Então, assim, isso é uma questão polêmica. O que eu acho que está por trás de toda essa iniciativa do Eduardo em relação aos Estados Unidos, e isso vai ficando mais claro, acho que tem dois pontos ali. O bolsonarismo, eles realmente acreditam, e eles têm isso muito firmemente, que o Supremo Tribunal Federal não é isento. Então, eles acham que eles realmente precisam de uma intervenção estrangeira para tentar dar algum contrapeso nesse julgamento, para tentar dar alguma influência. Então, o Eduardo vai para lá com isso em mente. Agora, o que vai ficando mais claro com o passar do tempo é que tem uma estratégia política por trás disso, de tornar o Eduardo mais conhecido, lá fora e aqui dentro, de apontar ele como uma liderança política. Os bolsonaristas, a família Bolsonaro, e Bolsonaro em particular, ele não confia em ninguém que seja fora da família. Tá ficando muito claro isso, né? Ele não quer apontar Tarcísio de Freitas como o seu sucessor político, como possível candidato à presidência da República. Se não for ele, então nenhum senador de direita. Michele Bolsonaro é a que melhor pontua, e a família, seja por machismo, mau relacionamento dela com os filhos, eles não veem como uma possibilidade concreta uma candidatura da Michele à presidência da República, e vai ficando mais claro que eles vão tentando fazer do Eduardo um possível candidato a presidente, né? Na entrevista que ele concedeu à revista Veja, agora no final da semana passada, ele disse: serei presidente se for a vontade do meu pai. Então, assim, tem toda uma estratégia, não só de pressão em cima do Supremo Tribunal Federal para tentar interferir nesse julgamento, que eu sinceramente acredito que não é uma pressão que vai ser bem sucedida, por mais sanções que os Estados Unidos venham a colocar sobre o ministro Moraes, mas tem uma estratégia política aí. Com certeza, a gente tem inclusive até o anúncio do deputado Lindenberg nas redes sociais falando desse depoimento que ele vai prestar hoje, ele então trazendo aqui só para a gente registrar
Ele postando nas redes sociais, dizendo justamente que hoje às 15h vai prestar o depoimento à PF sobre as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, nesse ponto que visa atacar o STF e ameaçar a soberania do país. E aí ele destaca: levo provas concretas dessa tentativa de golpe articulada no exterior e seguimos firmes na defesa do Estado democrático de direito, reforçando ali questões de soberania, né, Beatriz? Então a gente tem esse depoimento do Lindenberg hoje, tem o do Bolsonaro na quinta-feira também, se não me engano, nesse sentido. Como que esse inquérito, na sua visão, vem tomando forma nos últimos dias e a que caminho parece, aí, se você concorda com a Raquel, dos rumos que deve tomar? Bom, as últimas medidas do governo dos Estados Unidos, elas dão força, obviamente, a esse inquérito, né? É um inquérito para apurar essa ação do Eduardo Bolsonaro lá fora, nos Estados Unidos, ao longo deste ano. E, claro que você ter uma medida por parte do governo americano que pode retalhar, que pode sancionar o ministro Alexandre de Moraes, apesar de não ter sido voltada especificamente para isso e a gente ter notícia de carta enviada pelo governo americano para o próprio Moraes, isso dá força a essa investigação. É como se legitimasse, de certa maneira, essa investigação de existir, no sentido de, opa, precisamos ver se, de fato, isso está partindo só do governo americano ou está sendo estimulado por um parlamentar brasileiro que está fora do país e está lá. Agora, essa leitura da Raquel de que há uma linha política, né, uma estratégia política muito mais, talvez, do que a estratégia de conseguir, de fato, uma pressão por parte dos Estados Unidos, eu acredito que é a melhor linha para analisar o que está acontecendo agora, porque sim, o clã Bolsonaro, né, espera que venha algo dos Estados Unidos. Tem uma entrevista do Bolsonaro para o jornal Washington Post no início desse ano, em que ele se mostrava frustrado por ainda não ter tido nenhum sinal do governo Trump de apoio a ele. Mas ele mesmo e os familiares sabem que, a despeito de algo por parte do governo americano para cima do Moraes ou para cima das Big Tech, isso podendo tangenciar ali o próprio Alexandre de Moraes, ele não consegue reverter a decisão da justiça brasileira. Isso não vai mudar o fato de ele estar inelegível aqui. Isso pode servir para, certamente, exercer pressão, isso pode servir para uma narrativa política, mas isso não vai mudar o quadro jurídico do Bolsonaro hoje no país. E eu acho que em diferentes entrevistas o Bolsonaro acaba explicitando isso. Então, esse movimento do Eduardo fora do país é para conseguir essa pressão? Sim. Mas se eles sabem que isso mesmo dificilmente muda o cenário do pai, né, do Jair Bolsonaro, então tem muito mais a ver com essa tentativa de impulsionar politicamente o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que é um pouco por aí. Não,